Coletânea sobre as sílabas sagradas, chaves metatrônicas. Nota: em setembro de 2015, recebemos por meio da mensagem de Oriones, o silabário sagrado das 7 últimas chaves metatrônicas, realizando assim a totalidade das 12 chaves metatrônicas. Od, Er, In, Is, Au. E, Lo, In. Ne, Fi, Lin. Or. 5 chaves. Mesmo se elas tenham sido derramadas, vocês viram que, há numerosos anos, desde as núpcias celestes, nós jamais revelamos, a quem quer que fosse, as últimas chaves. Mesmo se vocês as tenham vivido no plano vibral, vocês ainda não tiveram a possibilidade de ter a eficácia da pronunciação delas. Vocês tinham o Ot, Er, In, Is, Au, e agora, vocês têm I, Lo, In, Ne, Fi, Lin, e vocês têm o Or. E você tem, aí, a totalidade da linguagem nomeada Ginag do Suméria original, ligada às mães geneticistas de Sírios, criadoras desse mundo, que se servem para agenciar o verbo, para fornecer as matrizes de forma cristalina, que permitem a experiência da consciência em todos os mundos, em qualquer dimensão que seja. O OR não tem necessidade de ser pronunciado, porque ele está incluso em qualquer parte, no R. Um IN com o H, aspirado, tal como se tem, no hebraico, do E. Portanto, isso não dá IN, mas IN. Com Raam Mikhail Ivanov, setembro de 2015. Questão: há uma correspondência entre as 12 chaves metatrônicas e as 12 estrelas? Ótima observação. Sim, é claro que é evidente. Você tem o Ot, Er, In, Is, Au, certo? E você tem as 7 outras sílabas perfeitas que não são pronunciáveis aqui na Terra. Você as integra, vibratoriamente, uma vez que os elementos manifestam-se, mas não as sílabas a dar-lhe, porque são impronunciáveis com uma voz humana, qualquer que seja. E, é o que a questão. Assim, a correspondência. Sim, é claro. Há 12 estrelas, há 12 chaves metatrônicas, há 5 novos corpos e, no eixo sagital, você tem, então, 2 você tem um ponto, que é um ponto Ot, que está aí, e o ponto Er, que está acima, que corresponde ao ponto Er lá em cima, a Lemniscata sagrada, da qual se referiu há alguns anos. E você tem, também, as portas laterais, é claro, essas portas laterais que são, diretamente, ligadas, eu diria, à sincronia do conjunto de 4 elementos, mas, também, é claro, de cada um de seus componentes desses 4 elementos, por 3 triângulos, ou seja, 4 vezes 3, 12. É também, o simbólico dos 12 trabalhos de Hércules, é claro. E isso corresponde às 12 vértebras dorsais, cujo resumo faz-se, é claro, na altura do ponto que riste, nas costas. Tudo isso é ligado e, como lhe disseram, havia essa instalação no tempo zero, ou seja, o desaparecimento do passado e do futuro. Do mesmo modo há, também, uma fusão entre a parte da frente e de trás do corpo, ilustrada pela abertura que fez Uriel ao nível do pericárdio posterior. Portanto, tudo isso corresponde aos mesmos eventos, ou seja, não se deve crer que, porque há uma forma de caos, quer seja em você, no mundo, no planeta, ao nível dos elementos, que é, eu diria, um fim. É, ao contrário, a emergência, a eclosão. Não é uma renovação, é o nascimento. Tudo isso, você sabe. E, é claro, esse nascimento passa pelo desaparecimento não, unicamente, das estruturas e das organizações, não unicamente das egrégoras, mas de todas as energias e consciências viciadas, de maneira indelével, pelo confinamento que dura tanto tempo. Então, há não mais linhas de predação que estavam instaladas ao nível coletivo, que se desagregam, mas, também, as linhas de predação pessoais e individuais.
E, por vezes, para fazer desaparecer as linhas de predação individuais, é preciso um traumatismo do corpo, é preciso um tijolo sobre a cabeça, é preciso um tsunami, são necessárias coisas mais potentes, eu diria, mesmo se você não as compreenda. Porque, mesmo se você não compreenda o sentido de um sonho, mesmo se você não compreenda o sentido de uma visão, o trabalho é feito, realmente, em você. Não é a explicação que faz o trabalho. É a realidade do que é vivido que faz o trabalho por si mesmo, quer seja em meditação, em sonho, ou por uma perna quebrada ou não importa o que mais. Aí está. Sim, efetivamente, as 12 chaves metatrônicas correspondem e são derramadas. Elas se atualizam na Terra e elas correspondem à totalidade, é claro, do corpo de existência. Elas correspondem à morada de paz suprema, também, o branco, que aparece, cada vez mais, e, também, ao absoluto, ou seja, ao desaparecimento, mesmo se você não tenha consciência, mesmo se você nada traga, absolutamente, mesmo não a noção de passagem, de momento. Se você vive isso, eu lhe garanto que, no momento da passagem do apelo de Maria e da ressurreição, você passará sem problema algum, o que quer que se manifeste, hoje, em você, em relação aos elementos, ou seja, o mental que volta a trabalhar, raivas que voltam, necessidades de controle e outros. Tudo isso, se quiser, ajuda-o, mesmo se seja muito difícil a viver nesse momento, para alguns, não para todo mundo. Com Raul Mikhail Ivanov, março de 2015, primeira parte. Agora, é preciso bem compreender que o supramental, sobretudo, com a associação das chaves metatrônicas, vai dar uma potência multiplicada à luz. Esta luz penetra pela cabeça, mas ela não deve permanecer na cabeça, ela deve descer e percorrer o conjunto do corpo e estabelecer suas fundações ao nível do peito. Com Raul Mikhail Ivanov, 26 de julho de 2009. Pouco a pouco, gradualmente e à medida que a gestação e a graça fizerem a junção, em vocês, das vibrações das novas chaves metatrônicas, vocês poderão entrar em ressonância harmônica com esse corpo de estado de ser. Anael, 27 de julho de 2009, parte 1. Obviamente, as sílabas sagradas, as chaves metatrônicas trazidas pelo arcanjo Metatron, Senhor Metatron, assim como o nomeamos, correspondem à realidade do seu retorno à luz. Anael, 26 de setembro de 2009. Questão: poderia nos dar precisões sobre a pronunciação das sílabas sagradas Ot, Ter, In, Is, Au? A pronúncia das 5 chaves metatrônicas, ou sílabas de luz verdadeira e não invertida, deve-se fazer em alta voz porque a vibração é necessária, assim como o constatou a maior parte de vocês. Pronunciando esses sons, isso leva a vocês uma vibração que se manifesta no seu ser, seja na cabeça, seja no corpo, seja no coração. Entretanto, os pontos de penetração estão na cabeça. Não há regra de pronunciação, não há modo específico de pronunciar. Não são apenas notas de música, no sentido em que poderemos compreender, como sendo notas, por exemplo, Dó, Ré, Mi, mas, sim, a pronunciação de O, de Ot, Er, In. Então, quer vocês pronunciem isso do modo Ot, Ter, In, Is, Au, ou pronunciem Ot, Ter, In, Is, Au, ou ainda Ot, Ter, In, Is, Au cantando, não há qualquer importância. Assim como eu disse ontem, o princípio é o de subir a língua e não de descê-la, ou seja, elevar a vibração sobre um ponto de contato, se situando sobre os 5 pontos de vibração na sua cabeça e também no corpo, representando cada uma das suas 5 extremidades, ou seja, a cabeça, as mãos e os pés. Cada sílaba sagrada matricial os remete a uma das suas extremidades que, ela mesma, irá remetê-los ao centro. Anael, 26 de setembro de 2009. Assim, é lhe solicitado, e lhe será solicitado, para integrar as vibrações e os pontos da consciência nova em vocês.
Alguns desses pontos já lhes são conhecidos. Eles foram chamados de novas lâmpadas. Outros estão a vir e correspondem às revelações das 7 últimas chaves metatrônicas. Anael, 9 de outubro de 2009. Pergunta: tomar consciência de Cristo em si pode ser uma realidade? A tomada de consciência de Cristo em si não é a presença de Cristo em si. Cristo em si apenas poderá chegar após o anúncio de Maria e após a revelação das últimas chaves metatrônicas, não antes. No entanto, e efetivamente, é sábio se conceber como Cristo em si, mas a realidade vibratória de Cristo em si ainda não está concluída. Ela será realizada, a título coletivo se acredita, no momento em que a reunificação das 3 lareiras for realizada de maneira durável, e isso apenas poderá ocorrer a partir do momento em que as chaves metatrônicas faltantes lhes forem entregue. Miguel, 5 de maio de 2010, parte 1. Quer dizer que, a partir do momento em que as chaves metatrônicas tenham sido reveladas à humanidade, a partir do momento em que o anúncio de Maria seja feito, tudo é possível, no instante seguinte. Com Raul Mikhail Ivanov, 19 de julho de 2010. Pergunta: a ligação entre os corpos e as estrelas de Maria? Sim. Da mesma forma que vocês têm alguns pontos de ativação que lhes foram dados para favorecer o despertar do coração, pelo bem-amado Mestre Han, da mesma forma, existe uma ressonância vibratória e, de algum modo, uma ligação entre as estrelas de Maria e os novos corpos. Aliás, isso lhes foi comunicado, me parece, no ano passado. Tudo será completado pelas novas chaves. Do mesmo modo que vocês trabalharam, através das sílabas sagradas, sobre os pontos existentes ao nível da cabeça, há outros que não lhes foram dados sobre a sua função e sua ativação. Esse será o caso quando da revelação das últimas chaves metatrônicas. Um amigo, 19 de julho de 2010. As novas chaves metatrônicas, as últimas chaves metatrônicas de luz, quando forem reveladas, ativarão, em vocês, as 12 estrelas de Maria e, portanto, os 12 pontos de consciência que existem em sua cabeça, que lhes permitem estar equipados, eu diria, do conjunto de funções espirituais que lhes permitem ver a verdade, tal como ela é. Maria, 30 de julho de 2010. No entanto, logo que as últimas chaves metatrônicas da luz lhes forem reveladas, vocês irão constatar que tem a possibilidade, para alguns de vocês, de forma consciente, ou inconsciente para algumas pessoas, de deixar esta dimensão e de trasladar de maneira dimensional. Isso é uma realidade. Esse mundo aparece-lhes ainda seguro enquanto vocês ali participam. Mas quando vocês adotam o ponto de vista da consciência interior ilimitada, vocês percebem, de forma brutal, a irrealidade desse mundo e a irrealidade do que lhes tem sido inculcado, que são apenas crenças baseadas, não por seus fatos reais, mesmo na matriz, mas sobre projeções sustentadas e induzidas por aqueles que, por enquanto, ainda têm o poder nesse mundo. Um amigo, 1º de agosto de 2010. O que se tornou possível, pela primeira vez, estando ainda encarnados, pela passagem das chaves metatrônicas, no ano passado, irá se tornar ainda mais eficaz a partir do advento da cruz no céu e no momento em que o arcanjo Metatron desvendar as últimas chaves. Um amigo, 4 de agosto de 2010. E é isso que irão realizar as últimas chaves metatrônicas, que irá lhes permitir ver através da ilusão e começar a perceber também a visão do coração. Esta visão do coração é desprovida de emoção. Esta visão do coração se instala quando vocês tiverem transcendido os medos em meio a este veículo ilusório. Noês, 7 de agosto de 2010. Questão: há uma diferença se for feito em alta voz ou mentalmente? Mas certamente que há uma diferença. A vibração. Quando for mental, a vibração permanece no nível do mental.
Quando for falado pela língua, com essas sílabas, vocês penetram no verbo criador. É a primeira parte das chaves metatrônicas que lhe foi revelada. É o que permitiu colocar em operação, logo depois, o arcanjo Uriel, ou seja, a reversão e a vibração da 11ª lâmpada. As últimas chaves metatrônicas vão abrir-lhes a boca, ou seja, vão fazê-los passar da linguagem ao verbo, pela ativação de circuitos extremamente específicos que existem entre o 10º e o 12º corpo. Então dizer, no interior de si, silenciosamente, ou vibratoriamente com a sua língua, isso não tem mais nada a ver. No final do ano, nós substituímos pela posturologia, se vocês acompanharam de modo minucioso, pois o seu corpo estava impregnado desta luz vibral e se tornou então possível, pela posição das suas mãos, da sua cabeça ou do seu corpo, desencadear a luz vibral sem pronunciar o ou dizer, in, is, ao. É o que vocês vivem com as posturas, nota. Por exemplo, as posturas da reunificação dos 5 novos corpos, que faz parte dos protocolos. Isso é válido para todos. Vocês podem, se desejarem, ainda hoje, cantar o ou dizer, in, is, ao. A luz se agrega em função da posição do seu corpo e do seu mecanismo de pensamentos, pois as chaves metatrônicas, desde o ano passado, tiveram tempo de se instalar na Terra, pela penetração do fogo do céu em meio ao fogo da Terra. Com Raam Mikhail Ivanov, 7 de agosto de 2010, a Utris de Messirons. Essas chaves metatrônicas, que permitem a novos seres humanos, não ainda interessados pelo processo de ascensão, despertarem-se e cruzarem as etapas de forma extremamente rápida, permitindo-lhes desvendar e viver seu corpo de existência. Corpos de existência que se aproximarão, doravante, a cada manifestação de seu sol, ao mais perto de sua presença física. Alguns de vocês perceberão, naquele momento, o reforço da coroa radiante da cabeça e da coroa radiante do coração, manifestando-se no meio da cabeça. É nesses dois movimentos energéticos que se produzirá a capacidade, para vocês, para sair, em plena consciência, desse corpo, evitar o plano astral e se reencontrar, de maneira efêmera, no corpo de existência. Cada vez mais seres humanos são chamados a viver isso, cada um, ainda uma vez, a seu ritmo. Maria, 8 de agosto de 2010. A adição das últimas chaves metatrônicas, que permitem viver a roda na roda, tal como foi chamada, permitirá, de maneira ressonante, colocar-se na vibração em meio à coroa radiante do coração. Não restará mais, então, senão um ato de abandono, não mais à luz, mas de abandono do ego, para acender o triângulo sagrado inferior, permitindo-lhes reunificar a tripla lareira. Somente a partir daquele momento é que vocês serão totalmente livres. O abandono do ego é efetivamente a última etapa, após o abandono à luz, permitindo-lhes, após a revelação das últimas chaves metatrônicas, acederem ao seu estado de ser. Aí está, bem-amados filhos da luz, o que tinha vontade de vibrar com vocês, dentro do que é chamado de história e dentro do que é chamado de verdade, a fim de ajudá-los pelas palavras, pela vibração, a irem sempre ao mais próximo da sua verdade. Anael 1 e 2, 10 de agosto de 2010. Restava, entretanto, revelar as 3 últimas chaves metatrônicas que, justamente, vêm quebrar, de maneira definitiva, a ilusão luciferiana. Sri Aurobindo, 10 de agosto de 2010. As chaves metatrônicas, unidade, verdade, além do bem e do mal, restauram a roda, na sua totalidade, quebrando assim o círculo vicioso e perverso da reencarnação, na ilusão, liberando-os e permitindo-lhes, se a sua liberdade o aceitar, viverem novamente livres de toda forma fixa, de toda personalidade fixa, de toda reencarnação fixa. Metatron, 15 de agosto de 2010.
Elohim, pronunciado por Metatron, corresponde, agora, 2 anos após a revelação das 5 chaves metatrônicas, Od, Er, In, Is, Al, a porta Kirist, que está nas costas, que permite, se querem, efetuar a última passagem, ou seja, o retorno a Elohim. Com Raam Mikhail Ivanov, 7 de agosto de 2011. As outras chaves, as 7 últimas chaves, são as ferramentas vibratórias que lhes permitem não fazerem a experiência do estado de ser ou da deslocalização, mas ficarem deslocalizados, permanentemente. Com Raam Mikhail Ivanov, 27 de dezembro de 2011, parte 2. Questão: nas informações transmitidas, quais são suas precauções prioritárias? A precaução a mais importante é respeitar o período de alinhamento de 30 minutos que lhes foi atribuído. É importante vibrar as sílabas sagradas várias vezes por dia. Eu não lhes peço de fazer isso inúmeras horas, mas não será mais do que algumas vezes, a fim de recolocar em vibração a coroa do coração e a coroa da cabeça, de maneira cantada. Os 5 sons podem ser dissociados, ou ligados, compete a vocês fazerem sua experiência. O mais importante é permanecerem alinhados. Se o alinhamento lhes é difícil em uma casa, aproveite a vibração das árvores. Alguns têm necessidade de água, mas as árvores são que lhes permitirá canalizar mais facilmente possível os raios de luz que chegam sobre a Terra atualmente. Experimentem também, se lhes for possível, se conectarem vibratória e visualmente pelo coração com a radiação metatrônica vinda de Betelgeuse. Anael, 16 de agosto de 2009. Assim, o Od, por exemplo, corresponde ao On transformado, mas a língua matricial é o Od. Quer vocês pronunciem Ad, Id, Od, vocês colocam a língua da mesma maneira. A língua se coloca para o alto, ela eleva, portanto, a vibração. Então, com a língua invertida, Odo, Omo, a língua é colocada para baixo e provoca a densidade e a densificação da vibração. Há, portanto, aí, uma modificação vibratória induzida em suas estruturas, no seu cérebro, no seu coração e nas suas células. Esta é a verdade. Vocês poderiam até gravar através de meios simples e ver a eficácia em um eletroencefalograma, em um eletrocardiograma, dessas sílabas sagradas. Vocês teriam assim a incontestável manifestação na matéria e o incontestável efeito em seus próprios ritmos. Assim, vocês podem pronunciar essas sílabas cantando, cantarolando, simplesmente, uma por uma, ou o conjunto delas ao mesmo tempo. Entretanto, muitos de vocês percebem a eficácia, ela está nesse nível. Anael, 25 de setembro de 2009. Extraídos de Ao 3 Dimensões. Les Transformations. Leituras da Luz. Portal dos Anjos. Na transparência do ser. Seleção e edição. Mensagens de amor.